Era uma vez uma menina que o pai dela foi morto e ela passou a ser muito maltratada pela madrasta e pelas filhas da madrasta, porque teoricamente quem protegia ela era o pai. Mas um dia ela foi num baile e encontrou um príncipe encantado que salvou ela de todos os males. Era uma vez também uma menina que morava com o pai, mas aí ela foi visitar um castelo e nesse castelo ela conheceu um monstro que prendeu ela nesse castelo. Só que ela se apaixona por esse monstro e o monstro se apaixona por ela. E nessa história, o papel dela é transformar esse monstro num homem de bem. Outra história que eu me lembrei é de uma menina que foi envenenada com um espinho pela madrasta, se eu não me engano, e ela acaba adormecida por um bom tempo, até que aparece um príncipe encantado e olha só, desperta ela para a vida novamente. Tem outra história também na qual ela é envenenada com uma maçã pela madrasta também, olha só, que loucura, rivalidade feminina, né? Mas aí ela encontra um príncipe encantado também, que salva ela de todas as mazelas da vida. Oi pessoal, esse é o canal Desfazendo Ideias e esse é um vídeo sobre amor. Fica comigo que hoje eu vou falar pra vocês 5 coisas sobre o amor que a gente precisa saber. Mas antes disso, quero pedir pra vocês que estão acompanhando o conteúdo do canal, né? Faz um pouco mais de um mês que eu abri esse canal pra falar sobre variadas temáticas, enfim, que eu tenho tido acesso. E eu quero pedir para vocês que estão acompanhando, que curtam os vídeos, que se inscrevam no canal, porque isso é muito importante para esse conhecimento, o conteúdo ser compartilhado, mais pessoas terem acesso. E, enfim, é isso, vamos lá. A primeira coisa, então, para se falar sobre o amor é entender um pouquinho como nós aprendemos a amar. Ou seja, como acontece a nossa formação sobre o entendimento de amor e como nós sentimos o amor e por quem nós expressamos o amor. Mas para a gente falar um pouquinho sobre como funciona a nossa percepção do amor, nós temos que entender um pouquinho sobre como funciona a nossa percepção de mundo, de realidade, sobre todas as coisas. Porque desde quando nós nascemos, ou melhor, agora já tem estudos que falam sobre como a criança ela recebe conteúdo, informação e administra esses conteúdos já ainda na barriga da mãe, né? Então, como a nossa percepção ela é moldada de realidade, de vida e sobre todas as coisas, desde quando nós somos muito bebezinhos ainda, né? Então, tendo acesso a muitos conteúdos, informações, sons, imagens, áudios, histórias, nós vamos formando a nossa percepção sobre a realidade das coisas. Então, por que eu contei essas histórias iniciais, mais conhecidas como A Bela e a Fera, Cinderela, A Bela Adormecida, entre outras mais? Para a gente pensar como esses produtos culturais, né, as tecnologias de gênero, como a Teresa de Lauretis vai chamar, moldam, constroem e organizam as nossas subjetividades. Essas histórias que parecem inocentes, elas falam muito sobre como os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são construídas e como a gente pode ou deve manifestar essas emoções. Então, o que a gente pode pensar é que a nossa formação sobre o amor, ou melhor, como a gente aprende a amar, está muito ligada com as relações sociais que nós temos contato, né? Ou seja, com a nossa família, os nossos amigos, as nossas amigas, e também com esses produtos culturais que circulam ao nosso redor, que nós temos contato também, né? Então, as revistas, os jornais, as novelas, as histórias românticas, todos os conteúdos informativos que chegam até nós, de alguma forma, eles estão moldando como nós nos sentimos no mundo e como nós vamos expressar esses sentimentos. Bem, o que eu quero dizer com isso é que nós temos um apelo individual, muito particular de cada um, que vai construir a sua forma de amar, mas que nós não podemos ignorar de forma alguma que nós temos um apelo coletivo, social, cultural e histórico que forma a nossa percepção sobre o amor. Retomando as histórias iniciais, é interessante a gente perceber como esses produtos culturais, eles nos ensinam, além de como amar, eles nos ensinam quem amar. Porque essas histórias elas são heterossexuais, de pessoas brancas, de pessoas magras e de pessoas esteticamente dentro de um padrão de beleza normalizado. A segunda questão para a gente pensar sobre o amor é pensar no seu peso histórico e na força moral que esse peso histórico exerce sobre nós até hoje. Por exemplo, a gente pode lembrar das histórias como Romeu e Julieta, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que são histórias, produtos culturais do século XVII, do século XVIII, e que nessa época, nesse momento histórico, formulou uma história sobre o amor para nós, de amor idealizado, do amor romântico que nós conhecemos até hoje. Mas o importante disso, e que eu quero frisar, é que a ideia de amor ou a nossa percepção de amor, ela é moldada historicamente e ela se transforma também ao longo da história. Eva Illos, em Why Love Hurts, Porque o Amor Machuca,
ela vai nos dar uma perspectiva sociológica sobre o amor, nos falando como o amor ele é remodelado ao longo da história e também de acordo com seu contexto social e cultural. E principalmente ela vai fazer uma crítica a teorias psicanalíticas, psicológicas sobre o amor, que nos diz que as misérias românticas, como ela chama, ou a miséria do amor, é delegada a nível individual, ou seja, que as teorias psicológicas e psicanalíticas acreditam e nos dizem que nós somos responsáveis pelas nossas misérias românticas. E ao contrário disso, seguindo uma corrente sociológica, como eu já comentei, ela vai nos dizer que essa miséria romântica é organizada por forças institucionais que moldam como nós devemos amar e sentir no mundo. E aí a gente pode pensar quais forças institucionais que organizam a nossa forma de amar. Por exemplo, o Dia dos Namorados é uma força institucional. A heterossexualidade é uma força institucional, né, que nos diz que mesmo a gente não sendo heterossexual, né, o que eu comentei no vídeo sobre heterossexualidade, falando da heteronormatividade, é que mesmo casais não heterossexuais, quando ficam juntos, existe uma força social sobre eles que diz se eles não constituírem família, se não tiverem filhos, eles não se amam. Então a heterossexualidade também é uma força institucional que opera sobre todas as pessoas. O narcisismo da branquitude é uma força institucional. E, é claro, as relações de gênero são uma grande força institucional que opera sobre a nossa forma de amar e se relacionar no mundo, que é o próximo tópico. E aí nós chegamos na terceira questão, que é o gênero do amor. E a gente pode observar isso claramente nas nossas relações sociais, observar que as mulheres, romanticamente, elas aprendem a serem submissas, dóceis, dependentes, que um relacionamento amoroso vai salvar elas, né, de todas as mazelas do mundo e que elas vão ser felizes e ter muito sucesso na vida se elas tiverem um relacionamento amoroso. Né? Enquanto os homens eles aprendem a ser violentos, controladores, agressivos, dominadores nas relações sociais e aprendem também que no relacionamento eles não têm um amor, eles têm uma posse. E aqui eu abro um parênteses que eu acho bastante importante pontuar, que quando eu falo homens, na verdade eu estou me referindo a pessoas que performam a masculinidade hegemônica, né? Ou essa masculinidade que opera por práticas mais violentas, que não necessariamente quer dizer uma relação entre homem e mulher. E também não quer dizer necessariamente uma relação heterossexual, pode também ser uma relação homoafetiva que opera dentro dessa binariedade de gênero na sua relação, né? Ou seja, onde se configura através de uma relação que um exerce o feminino e o outro exerce o masculino. Além disso, a divisão social binária nos relacionamentos exerce um alto nível de violência com as mulheres, né? O trabalho doméstico ou o trabalho dos cuidados historicamente dedicado às mulheres é um exemplo disso. Tem uma frase da Silvia Federici que ela representa muito bem isso que eu estou querendo dizer, que ela nos fala, isso que você chama de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado, né, para falar de como foi endereçado às mulheres historicamente esse trabalho dos cuidados e o trabalho doméstico. Né? E quando eu falo isso, né, que foi dedicado às mulheres o trabalho doméstico e os trabalhos dos cuidados, eu não estou querendo dizer que as mulheres elas devem se ausentar desses trabalhos ou que elas devem se eximir desses trabalhos. Né? O que eu quero dizer é que todas as pessoas que convivem numa sociedade, elas devem se responsabilizar pelas suas crianças, pelos trabalhos domésticos. Quem mora na casa deve se responsabilizar pelos trabalhos domésticos, tanto quanto uma mulher que vive na casa. E aqui eu vou chamar atenção para um ponto fundamental do pensamento feminista, que eu já comentei em outros vídeos, que é a ideia muito equivocada sobre as mulheres feministas que se forma, por exemplo, acreditando que as mulheres feministas elas não querem cuidar dos seus maridos, elas não querem cuidar das suas casas, elas querem abortar todo mundo, né? E esse pensamento é completamente equivocado sobre as mulheres feministas. O que elas estão reivindicando são direitos iguais, divisão de trabalhos, uma situação de vida que produza menos violência para elas. Né, fechando esse parênteses. E o quarto e quinto aspecto que eu gostaria de abordar nesse vídeo sobre amor é, acima de qualquer coisa, 2 questionamentos que eu vou deixar pra gente refletir, que o primeiro, né, que seria o quarto tópico, é qual corpo nós fomos ensinados a amar. Isso vai falar muito sobre as nossas relações sociais e pra gente perceber quantos véus nós colocamos para aprender a amar alguém e quantos véus nós temos que retirar do nosso olhar para aprender a amar. Então, entendendo isso, a gente começa a entender como se forma e como se configura as nossas relações amorosas, principalmente. E o quinto aspecto que eu vou deixar para a gente pensar é como construir demandas de amor fora das lógicas de dominação, controle e punição.
E aí esse questionamento a gente pode estender não só para as relações amorosas, mas também para as relações familiares, para as relações de amizade. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo pensando no Dia das Namoradas e Namorados e pra gente refletir também um pouquinho sobre essa construção histórica do amor e também pra gente pensar nas profundas desigualdades que são produzidas nas relações. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e ajudem a divulgar esse meio da comunicação, esse produto cultural que busca desfazer ideias. Beijinhos, até o próximo vídeo.